Fechando as epístolas gerais, a gente tem no caso Hebreus, que a gente não tem uma autoria certa, mas que fala da supremacia de Cristo, escrita mais ou menos entre 63 e 64 depois de Cristo. Tiago, em que fala sobre a diferença que a prática faz. Você vai reparar que assim, Paulo fala muito da graça. Aí os crentes ficam cheios de graça, já que é para viver pela graça e ninguém está nem aí para nada. Aí Tiago, opa, a fé sem obras é morta. Né? Aquele caso, olha só, o peixe não precisa nadar para ser peixe, né? Assim, ele nada porque é peixe. Então, o cachorro não precisa latir para ser cachorro, ele late porque é cachorro. Então, o crente não precisa fazer boas obras para ser salvo, mas ele faz boas obras porque é salvo. Então, se você não faz boas obras, meu irmão, para pensar a sua salvação. Não é que você vai fazer para ser salvo, mas se você não faz, complicado, né? Um ventilador que não venta, esquisito, né? E aí nisso, falamos de Hebreus, falamos de Tiago. No caso, Tiago, a questão, né, do período aqui, deixa eu ver, por volta de, deixa eu ver aqui, por volta de 48 depois de Cristo, mais ou menos, isso aí. Tiago, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, né? Hebreus a gente não sabe quem é o autor. Tiago mesmo, 1ª e 2ª de Pedro, atribui-se a Pedro por volta de mais ou menos 60 depois de Cristo. Pedro está falando sobre a viva esperança. Na 2ª de Pedro, deixa eu ver aqui, por volta de 65 a 68, ele fala sobre o perigo da fé sem vida e do conhecimento sem prática, ou seja, a importância de você pegar a sua fé e colocar em ação, certo? Não ficar apenas um emaranhado de discurso. Judas, nós temos aqui, né, a autoria atribuída a Judas, irmão de Tiago, e nesse caso aqui, ele chega até a dizer, no versículo 3, sentia necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que uma vez para sempre foi entregue aos santos. Então é aquela questão de assim, olha, eu quero escrever, né, sobre a tão grande salvação, mas está uma bagunça esse negócio aí, e eu tenho que chamar a atenção de uma turma aí que está fazendo um monte de palhaçada. E aí ele vai, entendeu? É aquilo que eu falei. Você vai ter escritor que vai escrever porque assim, recebeu uma revelação e escreveu. E você vai ter escritor que vai escrever para orientar o pessoal por causa de problemas que estão acontecendo. Vou pegar um exemplo, digamos. Se o pastor prega sobre um assunto que está acontecendo na igreja, aí vai ter um agente que vai falar assim, pastor está mandando indireta. Não é indireta, é direta. Se está tendo um problema na igreja, ele vai deixar de pregar para ninguém pensar que ele está pregando sobre o problema, mas é aí que ele tem que pregar sobre o problema, meu Deus do céu. Está dando para entender o raciocínio? Então imagina, está acontecendo um problema X, aí o pastor não vai pregar sobre esse problema, porque se ele pregar sobre esse problema, vai parecer que ele está mandando indireta para alguém. Gente, ele precisa pregar porque é uma questão da igreja. Porque se ele não pregar, então legal, vamos falar do que está acontecendo lá na igreja da China, vamos orar pela igreja perseguida e tudo tal, e o problema está acontecendo aqui. Não, é porque se ele falar, vai parecer que ele está falando de A, B e C, que A, B e C se conserte. Não é a pregação que tem que ser amordaçada, é a pessoa que tem que se consertar. Não sei se está dando para entender. Mas a pessoa está se escondendo atrás do púlpito para falar. Não, é o seguinte, olha só, se o fulano quer se consertar, ele vai se consertar. Se ele não quiser se consertar, ele até já é o caso perdido. Mas a gente não pode perder os outros. Essa é a questão.
né? Tem um gabinete com pastor, né? Tá dando para entender? Aí é que tem a questão. Uma coisa é eu falar assim, não, porque tem irmão aqui, né? Que não sei o que lá, ou porque, né, tem um irmão, né, que está de camisa verde, né, e tem barba, e está fazendo. Não é isso. Tá dando para entender? Não é isso, gente. Né? Aí aquele cara, é hipótese, olha só, já tá caçando o pecado nos outros. Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber. Viu a risadinha maldosa que ele fez? Aí nesse caso, assim, eu não sei se dá para observar que não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é que é o seguinte: pô, a gente tem que conversar sobre esse assunto. Então, Judas é direto ao ponto, né? O que hoje, né, o membrozinho iria para o Facebook, eu não suporto quando o pastor manda indireta. Entende? Uma coisa mais ou menos assim. Ele acha que o Facebook é o quintal dele, né? Tá todo mundo vendo um problema quando ele deveria estar resolvendo, mas tá tranquilo. Aí nisso... Mas o recado agora vem do status. O status hoje em dia, meu Deus. Por isso que eu uso o status para vender. Eu sei que os outros vão. Ninguém conversa comigo, mas vai todo mundo no status. Vendi meu carro assim. Eu sei que os outros vão lá olhar. Aí nesse caso, comigo ninguém fala, mas meu status todo mundo vê. Então beleza, né? É o que eu falo. Tem gente que gasta energia para mandar indireta para os outros no status. Eu quero é fazer dinheiro. Aí primeiro eu boto foto do meu filho, né? Aí o pessoal vai, bota coraçãozinho, pá, não sei o que. Aí depois já bota um curso que eu tô vendendo. Claro, eu e cada uma. E vou gastar energia com indireta. Aí nesse caso, primeira, segunda e terceira de João, gente. A gente atribui, né, obviamente, a João. E por volta de mais ou menos década de 90, né, possivelmente por ali, e a gente tem em 1 de João a realidade histórica de Jesus, o significado da comunhão com o Filho e como sabermos se somos filhos de Deus. 2 de João, saudação, cumprir os mandamentos e conservar a fé, evitar receber os falsos mestres e saudações finais. 3 de João, saudação, oração e louvor pela fidelidade e ajuda, censura pela atitude de Diótrefes, o exemplo de Demétrio e saudação final. Eu entendi. Então, nesse caso, assim, a gente tem Diótrefes, né, como o cara que quer dominar as pessoas na igreja, né? Eu acho tão bonito isso, né? Que assim, tem aquela pessoa que ela acha que sabe o que é melhor para a igreja. O resto dos membros é tudo um bando de retardado, né? Ela sabe. Aí nesse caso, por exemplo, Diótrefes era esse cara. E aí, em vez desse cara ajudar, ele dava dor de cabeça. Porque aquele caso, imagina, todo mundo aqui tem ego. A partir do momento que um quer controlar os outros, vai ter problema. Porque assim, todo mundo quer ter controle. Só que está todo mundo dando um recuo, porque a gente sabe que não deve ser o nosso ego que deve conduzir a igreja, deve ser Deus. Aí todo mundo recua. Aí vem o mais bonito que quer impor. Aí o velho homem do pessoal que recuou vem para frente. Peraí, quem é você para mandar na gente? Não, eu sou o cara que sabe mais. Quem disse que você sabe mais? Eu de mim mesmo. Entendeu? Aí nessa brincadeira, Diótrefes dava aborrecimento. Aí João vai e fala de um tal de Demétrio, né? Que assim, era aquele cara que pelo exemplo mostrava como as coisas deveriam ser.